Olá, olá! Hoje eu vou me adiantar, falar primeiro que o Rodolfo, bom dia, boa tarde, boa noite, hahaha, roubei o cumprimento do Rodolfo. Eu sou o Jeremias Oberher, estamos começando mais um Tiro Certo Estratégias e Negócios, aqui o seu podcast, onde você encontra dicas, experiências, né, biografias, conceitos, técnicas, práticas para você dar tiros mais certeiros no seu negócio. E o episódio de hoje, o convidado de hoje, nós trouxemos aqui por uma experiência que eu tive como cliente dele. Já já eu conto mais dessa história. E a gente vai chamar agora o Rodolfo. Bueno, Rodolfo. Aoba, Gerê, bom estar aqui de novo com você, mais uma noite, em mais um episódio, o nosso sétimo episódio, veja, quem apostou que a gente não passava do terceiro, perdeu, viu? E, inclusive, estou aqui para fazer um pedido especial para quem está nos assistindo. É importantíssimo para a gente que você curta esse vídeo, comente, mesmo que for xingando a gente, reclamando ali das nossas interrupções, da nossa forma de falar, reclame, por favor, mas comente nesse vídeo aqui e principalmente comente o que você está achando dos nossos episódios e faça sugestão para os próximos, eventualmente. Até vamos dar uma dica: se você for reclamar, reclame assim uma linha por comentário, porque quanto mais comentário tiver, mais engajamento vai dar. A gente vai ler? Não sei, tá? Mas, né, Rodolfo? A gente vai ler reclamação, ainda se vir a turma do mimimi. daí, daí sim. Mas olha só, o nosso convidado de hoje, ele é influenciador digital. Depois eu vou dizer a outra profissão dele que eu tive a honra de conhecer. Mas ele é influenciador digital. Ele tem experiência em transporte de passageiros há mais de 9 anos. Já fez mais de 32 mil viagens corridas, ok? Entre a experiência dele antes disso, né, na área comercial, na Nike, na Paquetá Esportes, na Volkswagen, Nissan. Tem o canal dele no YouTube bombando, inclusive. Eu estava em São Paulo há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu estava em São José dos Campos, em São Paulo, e lá eu encontrei um seguidor do nosso convidado de hoje. Seguindo aqui, ele compartilha conteúdo e cria conteúdo com insights na sua profissão, dicas de conduta de segurança, estratégias para maximizar ganhos e encantar clientes. A gente está falando aí do Marcelo Ribeiro, mais conhecido por aí como Marcelo Fora da Curva. Mas eu deixei a cereja do bolo do currículo dele para agora. O Marcelo, ele foi um dos primeiros motoristas de aplicativo 5 estrelas do Brasil e o primeiro na categoria 5 estrelas no Rio Grande do Sul, lá na nossa República Rio Grandense. Seja muito bem-vindo no Tiro Certo, Marcelo Fora da Curva. Com essa apresentação aí, né? Já pode É dobrar o uma, cachê. uma apresentação completa. Cara, ele resumiu ali a minha história, contou quase tudo ali, né? Agora eu só tenho. Ficou fácil para mim, né, Jeremias? Pô, aí facilitou meu caminho aí. Quero agradecer demais aí o convite, Jeremias, Rodolfo, de poder contar um pouquinho da minha experiência, dessa história toda aí que tu falou, contar os detalhes, né? De como nós trabalhamos hoje, como essa história, vamos dizer assim, como foi bacana essa minha história até eu chegar hoje aqui, como tu falou. Legal, Marcelo. E para a gente começar, eu vi ali na tua apresentação, no teu currículo, antes de você fazer o que faz hoje, bombar nas redes, você teve ali a sua passagem por aquela escola que a gente pode dizer assim, até a escola da vida, que é o mundo das vendas. A maioria do nosso público que assiste a gente aqui é vendedor. E eu quero começar perguntando: como você entrou nesse maravilhoso mundo para desenvolver a fantástica arte de vender e ter toda aquela experiência daquele teu currículo? Cara, eu tenho que começar lá atrás na minha infância. Eu vi a minha mãe Uhum. cuidando, né, de mim e dos meus irmãos, e para complementar a renda, ela vendia roupa, vendia
quindim, vendia, na época, perfume, cosméticos. Cara, eu sempre prestando atenção na minha mãe, eu via, eu criei essa coisa assim, de admiração Uhum. pela área de vendas, ganhar dinheiro. E isso acho que fez eu crescer já com essa desenvoltura, olhando assim, né? A minha mãe, né? Usando as vendas como forma de sustento, né, da família. Então, quando eu começo a trabalhar lá na minha juventude, eu já queria, eu sempre olhava, assim, cara, como eu faço para ser vendedor? Eu olhava ali, eu vi que os vendedores ganhavam bem. Eu começo, no meu primeiro emprego que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu comecei como estoquista da Paquetá Esportes. Olha só, eu nem começo nas vendas. Eu Uhum. fiquei cerca de um ano no estoque, eu fiquei 9 anos na Paquetá, mas um ano no estoque. E eu dizia para o meu gerente, eu ainda quero ir para as vendas. Eu termino na maior loja da Paquetá Esportes, que era a loja do Iguatemi. Eles lançaram uma super Nossa. loja, era a maior loja da América Latina. Fui convidado para ser gerente, eu dizia, não, eu gosto de vender. Eu estava sempre com aquela coisa assim, cara, eu peguei gosto pelas vendas, comecei como estoquista, fui Uhum. convidado para as vendas, daí cada vez que eu ia, eu subia um degrau, eu dizia, tá, e agora? Qual é o próximo? Aí eu falava para meus colegas, eu quero ir para o shopping. E os meus colegas diziam, cara, o shopping é muita correria, não vale a pena. Cara, não interessa, eu quero trabalhar numa loja de shopping. Daí quando eu fui pro Praia de Belas, tá, qual é a loja melhor que aqui? Eu sabia que era Iguatemi. E, cara, e tudo foi se desenhando, foi engraçado essa história, né? Quando eu Sim. olho para trás, eu vejo assim, eu sempre mirava, quem é o melhor vendedor? Não, não quero ser mais que ele, eu quero aprender com ele. E Uhum. ali, cara, eu fui vendo o quanto era interessante tu estar entre os melhores vendedores, aprender com os melhores vendedores. E isso me ensinou muito, né? E aí, vocês vão ver como essa história quando chegam nos aplicativos na Uber, né? Como essa história faz sentido. Fiquei 9 anos na Paquetá Esportes, e estava sempre entre os três melhores vendedores. Isso é muito engraçado, né? Quando eu vou para Praia de Belas, nós éramos cerca de 16 vendedores. Eu estava sempre entre os três melhores vendedores. O meu gerente dizia para mim, ah, Marcelo, tu é um vendedor muito completo, que está sempre entre os três, os colegas gostam de ti, os gestores também gostam de ti, tu faz o teu serviço, tu carrega o piano. Beleza, daí quando eu ia passando para as outras lojas, né, o pessoal sempre me convidava por conta disso, de ser de estar sempre aprendendo. E essa, vamos dizer assim, essa experiência. Quem trabalha com venda sabe que existe muito treinamento, né? Sim. Então eu fazia muito curso, muito treinamento na área de vendas. Eu nunca me esqueço, eu cheguei a fazer curso com a empresa na Paquetá, pagava cursos com palestrantes caros na época. Mário Sérgio Cortella, lá na década de 90, eu Sim. tive o prazer de ter curso com ele, o Leandro Carnal. Olha os nomes que eu estou falando hoje, que a gente vê tanto na internet. Antes eu já estava tendo o prazer de ter palestras com essas feras, vamos dizer assim, né? E isso foi Uhum. me ajudando bastante, foi me ajudando bastante. Depois, um belo dia, né, saio, né, a empresa da Paquetá, ela demite todos os vendedores que a gente ganhava muito bem, eles tinham que trocar as comissões. Cara, a gente ganhava mais que o gerente, para te ter uma ideia. E eles disseram, meu, a gente vai ter que demitir porque não tem como rebaixar o salário de vocês. E o que que acabou acontecendo? Beleza, fomos demitidos. Eu sabia que o mercado ia absorver aqueles funcionários, todos aqueles profissionais. E aí fui ficar um tempo na Nike. Daí da Nike, trabalhando em shopping, sempre no varejo, pensei comigo, cara, qual poderia ser um desafio algo mais desafiador, né? Eu pensei, vou tentar vender carro, que era algo que eu sempre gostei, de automóveis. E aí larguei currículo em três concessionárias, uma me chamou, foi na Fiat, aí eu fiquei lá 5 anos na Fiat. Daí da Fiat eu vou trabalhar na Volkswagen, depois no Grupo IESA, e sempre olhando assim, quem são os melhores vendedores, sempre aprendendo, né, com os melhores vendedores. Então a minha história no varejo, ela começa assim, olhando lá atrás minha mãe vendendo, cara, eu preciso aprender a vender, porque eu vi a mãe vendendo lá, né? E aí depois termino lá, na minha última empresa, né, foi na Volkswagen, como vendedor de veículos. Que legal. Antes de passar para o Rodolfo ali fazer uma pergunta, eu tenho uma experiência com a Paquetá, porque foi uma das fábricas que o meu avô passou a maior parte da vida dele. Ele se aposentou dentro da Paquetá,
que a Olha só. fábrica, né, pelo menos a matriz na época era na minha cidade natal, Sapiranga. Itapiranga. Ainda tem uma unidade lá hoje, claro, toda a questão de fabricação não é mais tão potente, a potência como era, né? Vamos lá, eu Sim, eles sou. tinham os curtumes, se não me engano, né? Sim, sim. A gente está falando aí de 35 anos atrás, né? O Vale dos Sinos já era uma potência a questão do calçado e a fábrica Paquetá era onde meu avô trabalha. Então, provavelmente você, meu falecido avô, e saudades dele, provavelmente você vendeu algum calçado que passou pela mão do meu avô. Olha aí, Né? que história. Interessante. Histórias. E antes do Rodolfo, ainda, a gente se vai se intrometendo, assim, não dá bola, tá, Marcelo? Você falando ali da tua experiência com o carro, eu fui entender o que aconteceu contigo esses dias aí, que juntou a questão do carro, do aplicativo, e já já a gente conta essa história, porque a gente está falando do Rodolfo, com pouca coisa não, viu? Tem muito por vir aí da experiência desse camarada. Cara, é justamente isso que eu ia perguntar, porque ele fez um apanhadão meio da história de vida de venda dele, e ele deixou a atividade principal dele, pelo qual ele é conhecido, por último, e a gente ainda não comentou sobre ela. Uhum. Mas na introdução, o Jeremias falou em 32 mil viagens, cerca de 3.500 por ano. Esses números, pelo que eu entendi, você monitora esses números. Então, o número de viagens, faturamento, quilômetros rodados, custo, etc. O quão importante, Marcelo, é isso? E aí, hoje em dia, eu não estou falando da tua atividade ainda, porque, de novo, a gente vai entrar nesse assunto. Mas o quão importante é para o vendedor acompanhar os próprios números no teu julgamento? Eu estou com um especialista de vendas, que é o Jeremias aqui. O Jeremias também vai poder comentar depois da tua resposta, para complementar. Mas o quão é importante o vendedor ir se medindo e olhando os próprios números para saber aonde e quando melhorar. Como isso funciona? Eu lembro que eu falei que eu sempre olhava quem eram os melhores vendedores para aprender com eles, né? Porque esses melhores vendedores eram os que ganhavam mais. E eu não queria ir para as vendas por acaso, eu queria ir porque vendedor que não gosta de dinheiro, desculpa, né? Não tá no lugar errado. Então, Mas, assim, ó, eu Marcelo, sempre. desculpa te interromper. Tem, viu? Tem Ah, vendedor que acha que lucro é pecado, cara. cara, eu vou dizer assim, ó, eu acho que aí já entra. É o vendedor preguiçoso, né? Aquele cara que quer ganhar sem trabalhar. Então, o Ainda não- pecado dele é o esforço que ele tem que fazer. Então, eu na, acho na- que é na- por aí o negócio. na verdade, a questão aí já é uma questão patológica, né? É bom levar no psiquiatra e dar uma analisada, porque se o cara gosta de ganhar dinheiro, pô, alguma coisa tá errada. Não, os caras gostam, mas e aí? Eles não querem fazer o esforço que aqueles vendedores que se esforçam lá, que estudam o negócio. E aí, dentro da tua pergunta, Rodolfo, entra isso, né? O camarada estudar não só o produto, estudar o mercado, entender o cliente. Cara, quanto treinamento de quebra de objeção eu tive na Paquetá e, cara, aquilo era muito bom. Hoje eu vendo o Jeremias falar em quebra de objeção, cara, é fantástico ver assim como eu venho lá do varejo e hoje eu vendo no digital, o quanto o cara que tem essa experiência de varejo, de chão de loja, trazer essa experiência para o digital. Então, cara, é fantástico essa quebra de objeção. E isso tudo eu já venho treinando lá atrás e ver como o mercado se moldou, se modificou e a gente tem que estar se moldando para esse digital de hoje em dia. Cara, eu vou tomando nota aqui de alguns insights, alguns pensamentos. Eu sempre procuro mostrar e incentivar isso para o pessoal. Eu tenho o caderninho azul. Isso daqui ele é um diário dos nossos episódios. Eu vou anotando os principais insights, pensamentos aqui e fico, às vezes, ah, dá aquelas. Todo ser humano tem aquele seu momento de bad, assim, dá aquela baixada, né? Alguns vão pro charuto, né? Outros, outros, outros. Eu procuro, às vezes, pegar e vir para o meu caderninho azul. E eu já fiz Ah, duas anotações aqui muito importantes do que o Marcelo falou. Ele começou aprendendo por observação. Ele observava quem eram os campeões, quem eram os grandes, isso eu achei muito importante. Ou seja, ele tinha referência, ele escolhia a referência dele. Isso é muito legal.
E a gente fez um comentário ali do vendedor preguiçoso, tem vendedor que acha que lucro é pecado, né, que lucro é crime. Se tu for para analisar, ele até gosta de dinheiro, o que ele não gosta é fazer para merecer o dinheiro, Exatamente. né? Ele quer o dinheiro, mas ele não quer fazer por merecer. Mas a minha Ele não tem. preocupação maior, que daí agora talvez a gente vai dar uma fugida aqui e a gente vai pegar a nossa geração. Qual é a minha preocupação? Quem está sendo as referências, ou quem estão sendo as referências hoje? Aqui daria pano para um podcast de umas 10 horas. Mas vamos pegar na linha profissional. Você que está assistindo, quem você está escolhendo para ser sua referência? Cara, isso daqui. Pô, eu tenho um filho de 16, eu tenho uma filha com 5 anos, isso é algo que me preocupa. Correto? E a segunda anotação que eu fiz foi acompanhe seus números, acompanhe. Aquilo que não é registrado não é mensurado. O que não é mensurado não tem como evoluir. E não tem como ser metrificado também, né? Ali o metrificar, o mensurar, o avaliar, e não tem como evoluir nisso. Isso não é só nas vendas. O Rodolfo, que é advogado, no escritório vai ser a mesma coisa, correto, Rodolfo? Desculpa, sim, na verdade, aqui no escritório a gente passou por um período em que a gente não media nem faturamento. E a gente está voltando, a gente está num período já, pelo menos um ano aí, de reestruturação, porque a gente está em expansão, né? A gente está indo para uma nova cidade, a gente está aumentando a equipe, então a gente quer dobrar a equipe nos próximos 2 anos, e a gente precisa desses indicadores. E a gente se surpreendeu, cara, porque a gente colocou uma meta na nossa cabeça, uma meta ousada de faturamento, e a gente está batendo a meta todo mês sem muito esforço, assim. Então, pô, a meta não é tão ousada assim. A gente poderia ousar mais. Então, provavelmente, o segundo semestre desse ano aí a gente vai dobrar a meta, como diria Dilma Rousseff. Mas, realmente, se a gente não fica de olho nos nossos números, a gente não sabe aonde a gente tem que melhorar. A gente não sabe qual que é o nosso gargalo, né? Onde a gente tem que fechar para poder ter melhor resultado. Legal. Marcelo, antes de eu te perguntar, vou fazer duas perguntas em uma para pegar o gancho do Rodolfo e a gente ir para o teu momento hoje. A primeira pergunta é: como você se tornou, primeiro, aplicativo, né, motorista de aplicativo? Acho que a gente pode falar aqui em empresas, tu não. Teu carro forte hoje é Uber, Hoje o meu carro forte é produção de conteúdo. Eu não produção posso de dizer conteúdo. que, se você perguntar para mim, Marcelo, a empresa que tu mais roda hoje, eu rodo muito pouco. Uhum, Eu passei uma semana rodando só pela 99 em São Paulo. Como eu recebi o convite da BYD, e da 99, eu pensei, cara, então eu vou fazer um trabalho. Poderia ter rodado com Uber também, com InDrive, uhum. poderia. Mas como eu estava pela a convite da empresa, eu optei por testar um novo Sim. produto que eles estão lançando na cidade de São Paulo. Então, se tu me perguntar hoje, o maior número de corridas que eu tenho é Uber. A minha história lá, desde o início, eu inicio lá no aplicativo com a Uber, depois É, vem os outros é, aplicativos. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Como você se tornou motorista de aplicativo, correto? Com essa transição do mundo das vendas, que não deixa de ser vendas, correto? Mas como foi essa transição? Aconteceu algo? Teve um gatilho, alguma coisa? E pegando o gancho do comentário que a gente fez e do Rodolfo fez, você tinha metas diárias de produção, ou seja, corrida, faturamento, enfim? Cara, eu vou falar da transição, tá, Jeremias? Depois, se Uhum. eu não responder alguma parte da pergunta, tu me chama que eu Perfeito. volto. Mas essa transição foi muito interessante e é uma coisa que eu quase nunca falo, eu vou estar falando pela primeira vez aqui com vocês. Quando eu tô na Panambra, fiquei um ano, meu último ano como CLT, como vendedor de carteira assinada, na Panambra da Azenha, que depois fechou, era uma loja histórica para a marca lá, inclusive, que era uns prédios mais antigos ali do bairro Azenha. Eu chego para minha gerente e digo para ela assim, né? Olha, eu não quero mais ser vendedor. Daí ela falou para mim na época, 9 anos atrás, tu quer ir para Hyundai, que a Hyundai estava vindo com o HB20 bombando. Tu quer vender HB20, tu quer ir para outra marca? Não, não quero mais ser funcionário de ninguém. O que que me deu esse gatilho, tá, Jeremias? Tu vai entender agora. Naquele ano, eu conheci uma empresa, hoje eu posso falar porque a empresa não existe mais, mas era uma empresa de marketing multinível na época. Olha que interessante. Já começa aí, né? Era literalmente uma pirâmide, tá?
A gente foi descobrir isso com o tempo, mas, cara, quem entra, quem trabalha com multinível, começa a entender certas coisas. E aquilo me deu um gatilho muito forte. Cara, eu tenho que fazer algo por mim. Porque se eu ficar aqui no CLT como empregado, eu vou ser sempre a mesma coisa. Eu vou continuar ganhando aquele X, eu tenho um teto baixo. Por mais que eu passe para gerente, o meu teto vai subir um pouquinho, mas também vai ter as limitações. E aquilo foi muito interessante, porque eu não sabia o que eu ia fazer dali, né? E aí eu chego para minha gerente, olha, me manda embora, vamos lá conversar. Conversei com ela e ela, um mês depois, estava me demitindo, né? Quando eu falo para minha esposa isso, a minha esposa fala para mim, Marcelo, o que que tu tem na cabeça? Olha as empresas que tu trabalhou, Paquetá Esportes, Nike, Volkswagen, e agora tu diz que tu não quer mais ser funcionário. Diz, ó, eu quero fazer qualquer coisa que eu ganhe a partir de mim mesmo ali. Tá, mas tu também ganhava lá. Não, mas lá eu era funcionário. Eu quero trabalhar sozinho por mim. Resumindo, a minha esposa me chama a atenção, ó, tem um negócio que tá pintando aqui, ó, que é aplicativo. Eu sempre tive um medo absurdo de ser taxista. Eu nunca fui taxista, nunca vivi do trânsito e nunca vivi do meu carro. Porque a gente via o que acontecia, aquela violência que acontece hoje com os aplicativos, acontecia lá na época com os táxis também. Então eu sempre tive esse medo, assim, será que, como será que seria? Mas eu não gostaria de trabalhar com táxi, né? E a minha mulher, ó, tá pintando esse negócio aqui. E eu, não vou. Não vou querer olhar esse negócio aí. E aí acontece uma situação que os taxistas fizeram uma emboscada para um dos primeiros motoristas de aplicativo e deram uma surra nele aqui no Carrefour, no Partenon. E aquilo me chamou atenção. Mas o que que é essa história aí? A minha mulher já comentou, já falou. O que que tá acontecendo? Eu fui ver o que que era e fiquei com aquela coisa assim, pô, mas por que que bateram no cara? Eu quis saber mais. Fui lá e me cadastrei na Uber, não deu outra, né? Aí, imagina, uma semana eu não querendo saber, daí eu já, no outra semana eu já estava cadastrado. Eu tinha todos os requisitos, tinha carro, tinha CNH, tinha tudo bonitinho, o carro tinha um ar-condicionado, me liberaram o carro. Cara, vamos experimentar esse negócio aqui. E aí, assim, começa essa transição, entende, Jeremias? Uhum. Eu eu olhando assim a questão do marketing multinível, depois não deu certo, acabou quebrando lá, era uma pirâmide mesmo, financeira, se fosse assim. Só que, cara, a escola, como é que eu vou dizer para vocês? O que tu aprende, os livros, as coisas que tu começa a entender, aquilo ali me deu uma virada de chave, entendeu? Que fez, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu acabei fazendo o quê? Acabei queimando aqueles navios ali. Hoje, guardo a minha carteira de trabalho, nem sei onde é que ela tá, minha mulher que sabe. Mas queimei os navios, não queimei a carteira, mas queimei os navios. Não olhei mais para trás, pensei, cara, eu vou ter que começar nisso aqui e fazer qualquer outra coisa. E aí entrei aí no. Foi assim que acontece a transição, respondendo a tua pergunta aí. Legal. E quando você começou, pegando aquele gancho ali que a gente falou de registrar tudo, você tinha metas assim ou você trabalhava de qualquer jeito? Bom, quando eu começo nos aplicativos, é muito interessante, né? É natural o ser humano se sabotar, né, Jeremias? É Sim. muito natural. Tu começa numa atividade que tu não conhece, aí tu vê as primeiras dificuldades, tu começa a te sabotar. Nos primeiros meses de aplicativo, eu nunca me esqueço, né? Eu começo em março, na Uber na época, né? No mês de abril era nosso aniversário de casamento, meu e da minha esposa, a gente gosta de ir para Serra. E lá na Serra, eu nunca me esqueço, eu tinha um tablet, eu já comecei, cara, esse negócio de aplicativo, primeira semana, a minha mulher me chama a atenção, ó, Marcelo, primeira semana tu ganha 1.200, segunda 1.500, terceira 1.800, já tá ganhando mais do que lá na Panambra. E os números já estavam mostrando, né? A minha mulher sempre foi de olhar os números, cuidar da parte de finanças. Só que aquela coisa, eu me sabotando, né? Cara, mas isso aqui é perigoso, é difícil, os táxis estão enchendo o saco. Eu fui lá e comecei a procurar nos anúncios na época da Zero Hora, hoje em dia eu nem sei se existe isso. E eu achei lá uma representação comercial, que era a venda de material de construção. E aí eu fui lá, conversei, mandei mensagem, o dono da empresa me chamou, fez uma entrevista comigo, cara, se quiser, pode ser meu representante, e eu fiquei fazendo aquilo simultâneo. Bom, eu já trabalhava na rua, e era um produto que eu podia carregar no carro, eu vendia argamassa, né? Era cal no caso, né? Cal
para mistura no cimento. Só que a diferença é que era um produto, a cal, para quem se conhece hoje, né, ela é um produto de 20 quilos, dá um saco grande, né, de 20 quilos, e ele vendia um produto que era 50 gramas, que era um aditivo para substituir. Cara, e era absurdo. Em vez de levar lá 50 sacos que não caberiam no meu carro, eu levava numa sacola 50 saquinhos. E eu passava, via uma obra, já vendia. Só que a pessoa até já faleceu hoje, né? Que na época eu trabalhei com ele. Ele não tinha esse tino comercial ele sabia, vamos dizer assim, desenvolver o produto, conhecia muito da parte técnica do produto, só que a parte de venda já era mais complicada. Eu já queria aprender a vender com a internet. Eu acabei criando um site para ele, e acabou que não deu nada, eu só perdi tempo naqueles primeiros meses trabalhando com ele e deixando os aplicativos de lado. E a minha mulher me chamando a atenção, Marcelo. Eu fiz algumas vendas bem interessantes, né, do produto, mas quando eu saía para a pista, eu ganhava dinheiro. Minha mulher me dizia, Marcelo, ó, cada vez que tu vai para a rua com o aplicativo, o dinheiro vem rápido. Na época era mais interessante de trabalhar, né, com os aplicativos. Daí eu, cara, quer saber de uma coisa? Se eu tenho que trabalhar no aplicativo, eu vou usar então toda a minha experiência de vendas e vou dar o meu melhor nesse negócio aqui. E vou além, né? Vou dar o meu melhor aqui, vou ver se eu consigo, que eu já participava de alguns grupos, né, de WhatsApp, e vou ver se eu consigo ajudar os meus colegas com a minha experiência, que eu já estou tendo, já tinha alguma experiência no carro ali também. E era muito engraçado que trabalhando, vendendo o material de construção, o cal, que a gente chama, o calzinho que a gente chamava, e nos aplicativos a minha nota já era mais alta de Porto Alegre na época. E a Uber começa a me convidar para eventos, né? Ó, Marcelo, vai ter um evento e a tua nota é uma das mais altas, vem. Daí eu chegava lá e via que tinha cinco, seis motoristas e suas esposas, e a minha nota era sempre 4,96, 4,95, a galera era 4,89, 4,92. E eu comecei a notar, aí tinha jogo do Grêmio, jogo do Inter, eles convidavam também os motoristas, eu estava sempre entre os motoristas convidados. Eu comecei a prestar atenção, cara, a Uber, ela tá convidando os motoristas que têm a nota mais alta, não é nem número de corridas. Aí eu comecei a entender que a Uber cuidava dessa questão do atendimento. Ah, dito e feito. Eu comecei a tentar entender o que está acontecendo. E se a minha nota for mais alta? Cara, aí eu crio um canal no YouTube focando em atendimento, focando na qualidade do atendimento, focando no ganho por hora, no ganho mais rápido possível. E essa qualidade de atendimento ela poderia dar algum retorno. Eu não sabia o que poderia dar. Quando eu crio o canal, eu automaticamente a internet ela tem um poder, né, Jeremias, de ela vai atrair no mundo pessoas que pensam igual a você, seja para o que for. E aí eu descubro um colega do Paraná, de Londrina, que gostou do meu conteúdo, e aí um outro, um da Serra Gaúcha e um aqui de Porto Alegre. E aí a gente cria um grupo com quatro motoristas ali que pensavam igual, a gente quer chegar na nota máxima. E simultaneamente, aí eu conheci colegas do Rio, de São Paulo, aí eu descobri o primeiro Uber 5 estrelas do Brasil, que ele é da terra do Uber, né? Uberlândia. Uberlândia, exatamente. O nome dele, tu lembrou, né? Tu não esqueceu, né? Eu tive lá esses dias. Então, o nome dele ele foi o primeiro Uber 5 estrelas do Brasil naquele ano, foi em Sim. 2018. E o nome dele é Eric, né? Depois teve o segundo é uma mulher de Maringá, no Paraná. Opa, O daqui? terceiro é de, oi? Daqui? Tá aí de Maringá, exatamente. O terceiro é de Goiânia. E aí o quarto e o quinto tá entre eu e o Douglas de Londrina. E eu de Porto Alegre, no mesmo dia, mesmo horário, a gente chega. É muito engraçado, porque a gente tinha o nosso grupo. Quando eu chego nas 5 estrelas, eu mando um áudio para ele, eu vou ler, escutar o áudio dele, ele tá gritando: Marcelo, cheguei nas 5 estrelas, eu não acredito. E ele escuta o meu áudio, aí a gente se liga os dois, que legal. O meu passageiro comigo no carro era um médico, não entendendo nada. Cara, acabei. Quando eu olhei no aplicativo, ele mostrou 5 estrelas. Eu não acredito, cheguei nos 5 estrelas. E o passageiro se assustou na hora. Daí eu falei, olha só, acabei de chegar nos 5 estrelas. Eu fui um dos primeiros do Brasil. Ele, que legal. O passageiro fez uma festa comigo ainda. E aí, quando eu ligo pro Douglas, de Londrina, ele faz uma festa comigo também. A gente não sabe até hoje qual foi, qual.
Eu nunca me esqueço que eu ainda tomei uma multa naquela corrida, né? Larguei ele, tava tão feliz que eu queria ir para casa, só queria ir para casa, porque era assim, né? Chegou nas 5 estrelas, tu tinha que guardar aquelas 5 estrelas, porque se tu toma uma nota baixa, ela cai. E aí eu queria ir para casa e peguei o corredor do ônibus, era. Sei que faltava 5 minutos para as 9. Aqui em Porto Alegre tem o corredor do ônibus. Daí quando eu tinha um fiscal de trânsito, ele me deu uma multa. Então eu me lembro dos detalhezinhos, assim. Mas tomei a multa, beleza, né, Adolfo? Mas ganhei R$ 5.000 por ter chegado na nota máxima. A Uber dava um prêmio que era um valor de R$ 5.000 que caía no aplicativo. Ela convidava o motorista para um almoço ou jantar num lugar mais chique de Porto Alegre. E aí lá apresentar, agora olha o teu aplicativo. Quando a gente olhava, lá tinha R$ 5.000. Aí foi eu, minha esposa e minha filha num almoço super bacana, na Nilo Peçanha ali, um restaurante chique pra caramba. E o mais bacana de tudo é que eu vendo que a coisa começou a acontecer, eu comecei a dar essas dicas, né, no meu canal. Uhum. E eu já, imagina, como é que eu consegui? Jeremias, é a ambiência, sabe? Eu me cerquei de pessoas que tinham um propósito, que queriam ter vamos dizer assim, queriam ganhar bem no aplicativo, mas também queriam dar o seu melhor ali, né? Dar um melhor atendimento. E eu encontrei uma resistência muito grande na época que os meus colegas diziam: Marcelo, ou tu fala, ou tu trabalha para ter estrelinhas, ou tu trabalha para ganhar dinheiro. Não tem como fazer os dois. E o pessoal da Uber depois me chamou: Marcelo, tu conseguiu provar que dava para fazer os dois, que tu tinha como ter bons ganhos, e os meus ganhos, por que que viram fora da curva? Os meus ganhos eram o mais alto, com a nota mais alta no menor tempo. Os meus Uau! colegas diziam assim, né? Os meus colegas diziam assim, Marcelo, tu não pode ser referência, porque quando a gente tá tentando bater a meta, tu já bateu a tua meta e a tua nota é sempre mais alta. E o pessoal, eu meio que o pessoal não gostava muito de mim nos grupos, que eu sempre falava: meu, cuida da nota do passageiro, cuida da tua nota, cuida do atendimento. Né, atendimento é o caramba, quem gosta de estrelinha é general, estrelinha tá no céu, eles diziam. Até hoje eu escuto isso. E aí, o que acontece? Quando eu ganho o prêmio da Uber, eu digo: olha aqui, ó, gente, para quem dizia que estrelinha não dava dinheiro, aí, eu acabei de ganhar R$ 5.000. E não satisfeito, a galera que começou a ver que eu estava ganhando essas premiações, começou a seguir também o exemplo. E aí eu ajudei mais de 100 motoristas no Brasil, Brasil afora, a ganhar os R$ 5.000 também. Essa para mim é a maior alegria, cara, de saber que mais de 100 motoristas ganham essa premiação, e essa premiação só para de ser dada aos motoristas em 2020 por causa da pandemia. Cara, e a gente tá falando de R$ 5.000 numa época que R$ 5.000 valia R$ 150.000, né? No dinheiro de hoje. Se parar para parar para pensar, é mais ou menos isso. Dava pra comprar uma casa e um carro novo com R$ 5.000 nessa época. Imagina, quase. Eu penso na tua história aqui, cara. Você falou bastante de se afastar da CLT e tal. De como é engraçado que tem pessoas que nascem para ser independente, não importa o preço, né? Veja, você com família e até com uma mulher, assim, é meio assustada com a tua decisão. Você resolveu falar: não, cara, eu vou seguir isso daqui. E pau na máquina, aconteça o que acontecer, eu vou fazer rodar. E nessa jornada, cara, e essa é a minha primeira pergunta, eu tenho duas, tá? Para emendar uma na outra. A primeira é, cara, na jornada, você pensou em desistir? E em quais momentos foi o que aconteceu, se isso aconteceu? E a segunda é, você disse que hoje o teu maior rendimento é como criador de conteúdo, imagino que falando sobre mobilidade urbana e para os motoristas e etc. Eu gostaria que você desmiuçasse um pouco mais o tipo de conteúdo que você cria. Eu já peguei aqui algumas dicas para o cara faturar mais em menos tempo e com qualidade, etc. Mas se você puder dar alguns exemplos mais práticos assim, eu agradeço, inclusive, mencionando esses mais de 100 motoristas aí que você ajudou. Cara, com relação a pensar em desistir, é natural. Imagina, eu estava me aventurando ali. Primeiro, eu nunca tinha vivido do trânsito do meu carro, nunca fui taxista. E aí, daqui a um pouco, eu estou ganhando dinheiro saindo para trabalhar todo dia ali. Aí, conhecendo minha cidade, e aquilo ali era tudo muito novo para mim. Tanto que eu começo a me boicotar e procuro outra coisa, uma representação. Imagina, eu estou tentando buscar como é que eu vou dizer assim, aquela empresa que está junto comigo. Não, a empresa tinha que ser eu ali. E não deu certo, ainda bem que não deu certo. Por quê? Porque eu estava procurando, de repente, alguém que, opa, só um pouquinho mais, vai trabalhar, se tu vender aqui comigo, tu vai ter. Não deu certo
motivos, sei lá, que o tempo depois foi me mostrar que de repente não era para dar mesmo. Mas sim, eu tive medo, não vou dizer que não. E é engraçado que hoje eu entendo os empreendedores, né, donos de empresa, por que que muitos têm, vamos dizer assim, perdem o sono, as doenças dos empreendedores são diferentes daquele cara que está ali, com seu salário certinho, garantido. Cara, muda completamente a cabeça. Eu fui ter, por exemplo, fui ter uma hérnia que eu nunca tive na vida, entende? Fui adquirir uma barriga que eu também nunca tive na vida. Então, são coisas assim que, como é que eu vou explicar para vocês? Que a gente se cobra demais, acaba se cobrando. Esse medo é natural, entende? Tive vontade, assim, pensei em desistir. Só que, cara, é muito engraçado, no meu caso, como eu queimei lá atrás, eu podia até pensar assim, ó, em achar uma outra alternativa, mas eu nunca pensei em voltar para o CLT, se tu perguntar para mim. Até digo assim, ó, se alguém me faz uma proposta, tipo, com um valor muito alto, aí sim eu pensaria, mas teria que ser algo assim, ó, Marcelo, um valor assim, bom, vou te pagar aqui R$ 50.000, por exemplo. Cara, vamos pensar nesse valor aí, porque eu sei que hoje eu tenho potencial para ganhar mais que isso. Entende? Eu sei que eu tenho como escalar muito mais na internet. Só que, claro, né? Aí um valor desse aí me deixaria mais tranquilo, família tranquilo, e eu ainda conseguiria trabalhar com outras coisas. Então, Mas, assim, mas Marcelo, claro que agora deixa eu fazer a pergunta, deixa eu me meter aqui. Vamos supor que tá 50 mil, salário aqui todo mês, mas você não pode aparecer mais na internet. ah, E aí? eu teria que pensar. Eu teria Você que pode, pensar. hoje na internet, você pode ganhar muito mais do que isso por mês. Mas se a proposta fosse, ó, 50 mil, todo dia, todo quinto dia útil está aqui, 50 mil. Só que você abandona tudo que você fez até hoje na internet e não pode aparecer mais. Eu ia fazer uma coisa daí, Jeremias, que eu aprendi a fazer nesses anos de aplicativo. Eu ia sentar e fazer conta, entendeu? Oh. Eu ia sentar e fazer conta. Ah, beleza. R$ 50.000 em 10 meses, quanto daria em, 10, em 2 anos, 5 anos, 10 anos. Entende? E aí eu ia botar isso. Ó, eu ia ter um limitador ali. O limite é R$ 50.000. Entende? Quanto tempo eu ia levar na internet? Será que eu consigo ganhar mais? Entendeu? Eu ia sentar e fazer conta. Ah, o dinheiro aqui ia ser interessante? É interessante. Hoje, quem é que ganha R$ 50.000? Mas eu também vejo hoje na internet gente ganhando muito mais que isso, né? Sim. Trabalhando com internet. Porque, por conta da escalabilidade, entendeu? Que a Desculpa internet até te dá. interromper. Eu fui num congresso recente, num evento recente, do Wendel Carvalho. Eu ganhei de um cliente por aí, e lá eu conheci uma mulher que faturou 2 ponto alguma coisa de milhões vendendo receita de geladinho gourmet. Eu falei, pô, beleza, você faturou 2 e tralalá milhões, mas qual foi teu custo? Porque tem impulsionamento, landing Ah, page, estratégia. Beleza, qual foi teu custo para isso? Ela falou 260 mil. Falei, pô, você tá de brincadeira vendendo geladinho, tá ligado? dez por Ensinando a vender cento. geladinho. Pô, é fantástico, cara, tá maluco. Né? Por isso que eu digo, os R$ 50.000 ali, ele ia me limitar não só o ganho, seria interessante, seria, mas também ia limitar vamos dizer assim, o meu crescimento profissional, o meu crescimento até. Hoje, o que eu cresci nesses anos de aplicativo, cara, parando para pensar, é um Marcelo completamente diferente do que saiu lá da Panambra, do que saiu da Volkswagen. É um Marcelo que hoje eu tenho contatos que eu jamais teria com o CLT. Eu com o CLT, eu jamais estaria conversando com vocês aqui, entendeu? Não teria nem capacidade de estar falando o que eu estou falando aqui hoje. Então, é muito interessante o que te limita. E eu sempre gosto de deixar bem claro, tem gente que tem perfil de CLT e eu respeito muito. Eu gosto de dizer, eu respeito a natureza das pessoas, entende? Tem gente que tem perfil para trabalhar daquela forma. Agora, se tu quer te aventurar, estuda, escuta as pessoas que deram esses passos aí, né? Que deram os próximos passos na vida para sair da CLT, entende? Se tu não tá feliz na CLT, eu já converso, muita gente me procura, Marcelo, eu não tô feliz, tô há anos na empresa, eu tô vendo que aqui eu não tenho, não vou sair disso aqui. Diz, cara, começa a ler, começa a estudar, começa a te aproximar de pessoas que, que possam te ajudar
de alguma forma, a sair dessa condição. Legal. E um ponto, cara, isso aqui está sendo uma aula fantástica. Eu já estou até imaginando aqui em tanto lugar que depois a gente vai estar compartilhando esse link aí para o pessoal ter acesso. Legal. História show de bola, aprendizado. Só que daí tem um momento. Tem aquele momento que foi o gatilho para ele estar aqui hoje, que foi a experiência que eu tive com o Marcelo. Eu sendo passageiro, sendo cliente indiretamente. Por que que eu já vou explicar por que indiretamente? Como foi que eu conheci essa figura? Aprendi muito com ele já nessa primeira experiência, tá? E agora preste bem atenção, você que é vendedor, você que é empresário, você que de alguma forma lida, tem contato com pessoas, com clientes, ok? Que agora vem um ponto-chave aqui. Eu fui chamado para realizar uma palestra no 8º Congresso Gaúcho de Vendas no Rio Grande do Sul, que era para ter sido em maio de 24 e foi remarcado 2 vezes. A primeira vez foi cancelado por causa da enchente que teve no Rio Grande do Sul, daí foi remarcado, ainda não tinha voltado tudo as coisas, o espaço não estava disponível e acabou ficando lá para o final de novembro de 2024. Eu estava vindo naquela semana de um atendimento de um evento que eu estava atendendo em São Paulo. Então, São Paulo ia pegar o voo para o Rio Grande do Sul. Como é que começa a história aqui? O nosso contratante, nosso parceiro, o Marcos Bernardes, que inclusive a gente já está agendando com ele para estar aqui também, ele contrata os serviços do Marcelo para fazer o translado dos palestrantes. Até aí, nossa, normal, novidade nenhuma. Só que veja, uns dias antes, o Marcelo já me chama no meu WhatsApp. Ô, Jeremias, tudo bem? Eu vou ser responsável pelo translado, que hora que você chega, papapá. Daí você pode estar pensando, até aí tudo bem, sem novidade nenhuma. Só que a mensagem continua. Você quer alguma bebida especial? Você gosta de comer alguma coisa? Cara, eu fiquei ali pensando, poxa, o hotel era próximo do aeroporto. Eu não sei, eu acho que o Marcelo, não sei se deu 10, 15 minutos do aeroporto ao... 15 minutos do Mais ou aeroporto menos, até. né? E o Marcelo pergunta, você quer tomar alguma coisa? Você quer uma bebida especial? O que que você gosta? Ou seja, não era simplesmente assim, se quiser tem isso daqui. O que em muitos hoje nem tem isso daqui, né? E alguns nem oferecem nada, a gente respeita a escolha, enfim. É o camarada que pensa só na lucratividade, não no equilíbrio da estrelinha com a lucratividade. E eu até ainda brinquei, né? Eu não bebo, mas eu até brinquei assim, não, pode ser nem lembro que bebida eu falei lá, que marca foi, Eu brincando, queria um whisky, um Jack Daniels. né? Se fosse o Rodolfo, ele ia querer mesmo, viu? Se fosse o Rodolfo, ele ia querer mesmo. E eu pensei assim, poxa, não, mas é só gentileza. Deu um rolo danado no voo, tá? Tava eu e o Marcelo Malavota. A gente tomou um chá de quase 4 horas no aeroporto Congonhas. E o Marcelo, veja, eu e ele lá, eu e o Marcelo Malavota, a gente não lembrou nem tinha um na cabeça de que ia ter alguém esperando a gente em Porto Alegre. O Marcelo já, como é que tá aí? Já tô a caminho, vai demorar. A prestação do serviço, a preocupação do Marcelo que está aqui com a gente no podcast, no Marcelo fora da curva, em atender bem eu e o Marcelo Malavota que estava voltando. Ok, a gente chegou em Porto Alegre, praticamente 5 horas depois do previsto. Tava esse camarada lá, em pé no aeroporto, esperando a gente. O carro impecável, ele muito bem apresentável, de vestimenta. Mas o que eu vou fazer um comentário aqui agora, respeito à escolha de outros motoristas, enfim, que muitas vezes você pega um aplicativo ali, tá o camarada de chinelo, bermuda e regata.
É uma escolha, tudo bem, não é uma crítica. Tá? Ele, poxa, 5 horas de atraso. Ele podia ter ido para casa, tomado um banho, trocar de roupa e estar bem mais confortável e vir de boa, porque afinal passou do horário previsto para ele. Não, mas ele estava ali bem apresentável, com um sorrisão no rosto, prestativo. E quando a gente entra no carro, tá lá o coolerzinho com água, com refrigerante, com energético, com a cerveja para uma lavota que ele queria, né? Uma batatinha Spring Rolls, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Pringles. Tava ali. Cara, na nossa cabeça era só o Uber. Era só o cara que ia buscar a gente no aeroporto, levar pro hotel. Eu peguei, fiz stores, postei aquilo e no fim acabou criando uma amizade ali, um contato, desse contato com o Marcelo. No outro dia cedinho ele estava no hotel buscando a gente para levar lá para o congresso. Ele ficou o dia inteiro à disposição dos palestrantes. Você pode estar dizendo assim, ah, mas ele foi pago para isso. Mas só tinha uma coisa que pagamento nenhum faz: a energia e a disposição que ele ficou o dia inteiro. A disposição não só de estar disponível, mas a disposição de energia que contagiava. E aqui vem um ponto que eu quero trazer agora para o nosso bate-papo: a prática do encantamento do cliente. Tem algo que eu falo, o meu posicionamento para falar de venda, e vocês me perdoem, Marcelo e Rodolfo, de eu estar tomando conta do podcast aqui, é porque realmente essa experiência foi significativa para mim. Porque Obrigado. eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo aqui agora teria horrores de histórias para contar de motorista de aplicativo, infelizmente. De viagem cancelada, né, do carro sujo e tantas outras coisas mais que a gente respeita, a gente não sabe o contexto. Mas essa experiência que eu tive com o Marcelo foi significativa e eu tinha que trazer aqui para vocês hoje. Tá? E algo que eu falo quando me perguntam sobre experiência de cliente, o que eu digo é o seguinte: na era industrial, na produção de produtos, o que mandava na venda era qualidade. Produzir algo de qualidade. Para você ter uma ideia, a minha avó tem quase 90 anos e eu tenho aqui na cozinha o açucareiro, um açucareiro que ela ganhou de aniversário de casamento. Ele ainda existe, esse açucareiro. Eu até brinco, porque se a gente derreter aquele açucareiro, faz um jogo de panela. Né? Pela qualidade, pelo peso, pela quantidade de alumínio que tem ali. Depois veio a questão da garantia. O pessoal começou a perceber que se eles faziam um produto de qualidade, ia vender uma vez bastante, mas não ia vender mais, porque aquilo durava bastante tempo. Então eles começaram a diminuir qualidade. O que eles tinham que fazer para compensar? Garantia. E daí entra talvez a nossa geração, que cresceu vendo os nossos pais, quando iam comprar alguma coisa, perguntar o quê? Tem garantia? Quanto tempo de garantia? Que é a geração dos nossos pais. Daí veio a nossa geração, que o que mandava na venda era a informação. Quanto mais informação você disponibilizasse sobre o teu serviço, sobre o teu produto, sobre a tua marca, mais você ganhava mercado. Ao ponto que os primeiros sites, os primeiros posicionamentos digitais, eles eram informativos. Eu lembro, o meu primeiro site tinha 6 páginas. E era a época que mandava currículo completo de tudo que você tinha, tópicos de todas as palestras, aquele negócio todo, fotos e blá, blá, blá. Mas hoje a gente está na geração da experiência de compra. O cliente pode ter consciência de que o produto já não tem tanta qualidade, a garantia é curta, ele não tem quase informação nenhuma. Mas se você proporciona uma boa experiência de compra, meu amigo, você está dominando o mercado. E é aqui que eu quero de coração dar os parabéns para o Marcelo que está aqui, que não abandonou isso. A minha pergunta para o Marcelo é: Marcelo, o que te fez te manter fixo nesta filosofia e quais as principais dicas que você dá para quem está assistindo hoje para não desistir
de proporcionar uma boa experiência para o cliente. Seja como motorista de aplicativo, eu tenho um amigo meu de infância que hoje é motorista de aplicativo, ele vai ser o primeiro a receber esse link, tá? Mas tanto qualquer outra área de atuação, até mesmo o Rodolfo, que é advogado, qual é o teu pensamento, dica que você dá para quem está assistindo hoje sobre proporcionar essa experiência de compra? Jeremias, trabalhando como motorista, eu descobri que quando tu falou, tu usou a palavra que é experiência do cliente. O que que eu descobri? Que cada passageiro que ia passar por mim naquele dia de trabalho não era só mais um passageiro. Cada passageiro tem uma história única, tem, vamos dizer assim, uma particularidade. Então eu tinha que tentar identificar dentro daquela corrida ali se tinha alguma necessidade. Por exemplo, tinha passageiros que não queriam conversar. E eu identificava na hora, ó, esse passageiro aqui, ele entrou dentro do carro, botou o fone de ouvido, ele não quer papo. Ou ele é monossilábico. Como é que tá o ar-condicionado, tá bom? Aham. Você tem alguma preferência por trajeto? Não? Sim. Ele tá me dando sinais. E olha a aula de vendas lá atrás. Ele tá me dando sinais de que não quer papo. E eu identificando isso, fazendo as perguntas que eu fazia e desenvolvendo técnicas de atendimento no carro, usando as técnicas de venda lá atrás, eu comecei a desenvolver técnicas assim, com perguntas abertas, por exemplo. Como é que tá o ar-condicionado? Tá bom? Se ele me respondeu monossilábico que ele não quer papo, beleza. Ponto A ao ponto B, tá tudo certo. Passageiro que senta atrás, passageiro na época podia sentar na frente. A forma como ele chegava ou me abordava, ele estava me dando sinais, era uma forma de comunicação. Eu começo a desenvolver minhas técnicas de trabalho. E aí, a experiência do cliente, né, Jeremias? Eu comecei a entender que lembra que eu falei, cada passageiro é uma história única, é um passageiro único. Então, para mim, eu só tinha uma oportunidade, uma única oportunidade com cada passageiro. Seja a Dona Maria, fosse o seu João, fosse o seu Paulo, eu só tinha uma única chance de atendê-lo bem, do ponto A ao ponto B, com o arzinho ligado, com uma direção tranquila, com respeito e educação. Isso fez o quê? Fez com que eu me tornasse, nesse período que eu trabalhei nos aplicativos, um dos motoristas que mais recebia gorjeta em Porto Alegre. Lembra que eu falava que o bom atendimento, ele tem um retorno? A galera ficava doida comigo, Marcelo, como é que tu ganhou aí 50, 100 reais de gorjeta? Por quê? Porque eu fazia algo que era dentro ali, eu não fazia nada demais, não pegava no colo, não dava beijo na boca, não estendia tapete vermelho, não fazia nada disso. Eu fazia o simples, bem feito. Quando caiu a qualidade dos meus colegas, eu só tive que manter o meu padrão, que era um arzinho ligado, um bom atendimento, tá entendendo? Eu não teve um dia que eu trabalhei de bermuda, sempre trabalhei de calça, e aí eu deixo meus colegas à vontade, cada um trabalha do jeito que quer. Hoje eu estou em casa, estou de camisa mais à vontade, mas eu sempre gostei de trabalhar de camisa social, pelo menos calça jeans e um sapato ou sapatênis. Só aí os passageiros já viam a diferença. E isso fazia com que eu ganhasse muitas gorjetas. E aí, como eu disse, respondendo a tua questão, cada passageiro, sendo um passageiro único, que eu vou levar somente, que eu só tenho uma chance de atendê-lo bem, o passageiro não tem nada a ver com os meus problemas. Do momento que ele entrou dentro do carro até o momento que ele saiu, tudo tinha que ser agradável. Se alguém me cortava, eu freava e não xingava, não buzinava. Tudo, exatamente tudo. Depois, se eu tinha algum problema, ele ia resolver comigo, resolver com os meus, mas o meu passageiro, o meu atendimento, ele não tinha nada a ver com os meus problemas. Então, com esse pensamento, acabou o quê? Que eu ganhei os prêmios da Uber, ganhava bastante gorjeta, ganhava, para cada 3 corridas que eu fazia, e isso é um número, tá? Que eu tenho ali no aplicativo, 2 tinham elogio ou comentário, era muito legal. Quando cara, eu tinha ali 20 mil corridas, tu calcula aí, 15, eu acho que 15 mil eram com elogios ou comentários. Então, imagina, para um passageiro lembrar de, além da avaliação, deixar ali o elogio, que era um selinho, ou um comentário, e tem vários comentários ali, que são textos maravilhosos ali que os passageiros deixavam. Então, aí tu começa a ver que de fato, tu marcou, né? Não foi uma simples viagem, né? Tem uma passageira uma vez que botou assim, foi uma viagem memorável.
Cara, então guardou na memória, consegui me diferenciar ali, né, naquela viagem. Então, isso para mim, eu acho que a maior oportunidade que as pessoas hoje em dia têm em todas as profissões é tentar entender aquela pessoa que está vindo ali para comprar de você o seu produto ou o seu serviço, como você pode se diferenciar ou entender a necessidade daquele teu cliente. Que legal. Eu posso dizer assim, de tranquilo e de coração aberto, que eu tive essa experiência. E um ponto interessante, antes de passar para o Rodolfo aqui, que eu queria, já, se o Rodolfo permite, a gente já indo para a linha do reconhecimento que o Marcelo teve hoje, né, e contar um pouquinho da semana passada ali, da experiência que ele teve. Mas o que mais me chamou a atenção por parte do Marcelo é que ele faz tudo isso sendo interessado e não interesseiro. Ele tem toda essa atitude, todo esse comportamento, essa prática de interesse genuíno, né? De estar interessado pelo cliente e não de forma interesseira. Eu até fiz algumas anotações aqui na medida que ele ia falando. Ele aproveitou barra criou as oportunidades. Ele não se sabotou. Até botei aqui, não se sabote. Das últimas aqui agora, dá sim para ter qualidade e lucratividade, né? Não é só o dinheiro ou a estrelinha, dá para ter os dois. E na última agora, nesse último comentário, cada cliente é único. Caramba! Só essa Cada daqui, eu cliente acho que é uma oportunidade única que tu está tendo ali. sim. Isso daqui, se o vendedor, se cada vendedor, se cada empresa adotar essa filosofia, meu amigo, cada cliente é único. E daí o que acaba acontecendo? Dinheiro é consequência. Tu não fazia isso pela gorjeta. Não, Ela vinha, jamais. ela vinha. O dinheiro é consequência. Eu acho que o Marcelo ele consegue deixar claro que, literalmente, em qualquer profissão, em qualquer caminho que você siga tomar, se você fazer o feijão com arroz muito bem feito, você tem resultado financeiro e resultado pessoal, satisfação pessoal. E a gente consegue ver, eu conversando com o Marcelo é muito engraçado, porque eu tô aqui pensando o quanto de gente que olha a profissão de motorista de aplicativo como um significado de fracasso na vida. E para o Marcelo, a história de sucesso dele é ser motorista de aplicativo, porque ele realmente tem ele realmente fez bem feito. Ele não fez porque ele precisou, porque não tinha outra opção. Não, ele fez porque ele queria e fez bem feito e construiu a vida dele, assim. Ele saiu de empregos estáveis e rentáveis para viver essa vida que deu mais resultado do que qualquer outra profissão para ele. E isso é muito doido você olhar e ver essa satisfação que o cara tem de falar da própria carreira que ele construiu com essa excelência, com essa inteligência, né? E aí eu gostaria para a gente fechar, Marcelo, e já encerrar também que você contasse desse reconhecimento que você teve em relação a 99 e a BYD, como foi esse evento que você foi convidado, e tal. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. É muito engraçado, né? Quando eu trabalhava na CLT, todo ano a gente conseguia ir a Gramado, Canela, fazer o passeio aqui na Serra Gaúcha. E era sempre bem apertado, e sempre controlando, né? Depois que eu virei motorista de aplicativo, eu viajei para o Rio de Janeiro, eu viajei para São Paulo. Todo ano, praticamente, eu vou, às vezes, 2 vezes, 3 vezes para São Paulo a trabalho, né? Mas tô sempre, eventualmente, estou viajando. O primeiro prêmio que eu ganho ali da Uber, além de R$ 5.000, eu ganhei uma semana em Porto Seguro, eu e minha esposa, com direito a uma Jeep Renegade à nossa disposição. Então, a minha mulher adorava dirigir aquele carro lá pela Bahia, foi muito, muito legal, né? E a gente tirou fotos maravilhosas ali, então. Eu posso dizer assim, ó, que eu não esperava ganhar todo esse reconhecimento, se vocês me perguntarem. Não, mas eu fiz. Como eu falei, se é para eu fazer isso aqui, eu vou dar o meu melhor. Entende? Cada passageiro vai ter o meu melhor, independente do que eu estiver fazendo aqui, eu vou fazer o meu melhor aqui. E aí, claro, aí eu olhando ali as oportunidades, entendendo o que eram essas oportunidades, crio canal, crio página no Instagram, com aquele intuito. Se eu, quanto mais eu ajudar os meus colegas, esse retorno em algum momento vai vir. Eu tinha isso para mim, que, claro, eu tomei muita pedrada, até hoje eu tomo muita pedrada. Eu estava vendo um outro podcast que eu participei esses dias, os comentários ali.
Tem gente que não leva para esse lado. Ah, bom atendimento, para com isso. O motorista de aplicativo já era. Cara, hoje você tem uma oportunidade ali, de fato, dirigir para o aplicativo é difícil, eu sempre falei isso, nunca foi fácil, porém também ainda é oportunidade. Quantas pessoas passam pelo carro de um motorista por dia? Vamos dizer que passa ali entre 10 e 20 pessoas. Dentre essas 20 pessoas, por dia, pode passar um empresário que te contrata. E aí, se tu tá bem alinhado, tá bem humorado, tá oferecendo um bom atendimento, eu já vi várias histórias de colegas meus seguidores, inclusive, que dizem: Marcelo, eu fui contratado, voltei para minha área porque um empresário, o dono da empresa tal, me contratou. Por quê? Porque o cara era seguidor do Marcelo Fora da Curva. Entende? E eu fico muito feliz quando eu vejo essas histórias. Pô, meu, voltei pro meu ramo ou recebi uma oportunidade, hoje sou motorista particular de um empresário tal, e eu recebo muitas histórias nesse sentido. Por quê? Porque se tu sai de casa com aquele pensamento, ah, vou de novo atender aqueles caras lá, vou de novo fazer esse serviço. Cara, tu vai, de fato, tem que ver se os malas, que nem vou de novo atender aqueles malas, se os malas são de fato os passageiros, ou se é você que está num ambiente que está fazendo com que tu tenha um pensamento negativo. O que a gente consome hoje em dia, tá? Para eu chegar, hoje, para ser convidado pela BYD, pela 99, lembra que eu falei que eu começo lá, Uber me dando todo um reconhecimento. Eu cheguei a sair até no aplicativo da Uber, dando dicas para os motoristas iniciantes, entende? Hoje a 99 me dá oportunidades também, e oportunidades que eu tenho de negócios também, de empresas que me chamam para fazer divulgação. Hoje eu praticamente vivo mais de divulgação e aprendendo a trabalhar com a internet. Mas por quê? Porque eu tive que mudar a minha cabeça, né? Na hora de consumir conteúdo, principalmente. Mudei a minha ambiência, mudei o meu ambiente, as coisas que eu consumia, os grupos de mimizentos, que a gente gosta de falar, que tem muito no meu ramo também, e os Ah, reclamões, é cara, sério? Sério que tem sério, também, cara? tem, cara, mimizento. Ih, cara, mimizento é o que Poxa. mais tem no, no ramo dos aplicativos, Jeremias. Até eu vou te dizer, cara, eu acho que é uma praga, inclusive, cara. E não é assim, ó. Não é tu reclamar. A gente sabe que é difícil. A atividade não é fácil. Só que os caras parece que eles têm gosto, eles se profissionalizaram em reclamar, Os entendeu? caras são São, bons em reclamar. são mimizentos profissionais, cara. São reclamões profissionais. Eles fazem isso. Para te ter uma ideia, existem canais de mimizentos. Tu acredita nisso? Existem canais que são criados só para falar mal dos colegas que ajudam os outros colegas, para falar mal da Uber, da 99 e principalmente de quem está ajudando ali os colegas na pista. Porque é Caramba. muito difícil, é uma atividade complicadíssima. Aposto assim, ó, se tu procurar na internet, tu vai achar algum canal de mimizento ali que só reclama, cara, que são especialistas em falar mal. E é natural, Mas para porque para ajudar dá para contar nos dedos, né? não, até tem bastante canais que ajudam, graças a Deus, eu quero dizer que são a maioria hoje, Uhum. mas tem um grupo de canais que são os mimizentos, que eu digo assim, ó, que por que que eles estão lá? Porque eles sabem que tem um público fiel, que é um público, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, aquela galera que é acomodada, que não quer dar o próximo passo, aquela galera que Deus o livre me desafiar, para que que eu vou atender bem? Esses dias eu recebi um áudio de um colega que ele tava xingando os passageiros. Vou eu de novo, isso aqui não dá mais. Eu fiquei, cara, eu só escuto assim, meu Deus. Coitado desse cara, mas não adianta eu querer chegar com uma palavra ali, porque ele já tá consumindo muito conteúdo assim, mas é um cara que também me segue, me manda mensagem ali no Instagram, e eu tô escutando aquilo, e eu tô fazendo a leitura, né? Por que que ele tá daquele jeito ali? Cara, ele tá consumindo muito mais conteúdo negativo negativista, sei lá, como é que a gente pode usar a palavra, do que um conteúdo que seja positivo no trabalho dele. Cara, se tu precisa do serviço, independente de qual for, trata bem o teu serviço. E aí, isso passa pelo cliente, passa por você mesmo, tenta te entender, pô, se eu tenho que fazer isso aqui, vou fazer bem feito, vou dar o meu melhor aqui nesse serviço. Cara, é uma questão de gratidão, né, cara? É uma questão de gratidão. Deus é uma questão de espiritualidade. Você agradecer o que está colocando a tua comida na mesa, pô.
o mínimo, né, que se espera. Tudo bem, não é isso que eu sonhei para minha vida. Tem uma história diferente da tua, que você se sente realizado fazendo isso. Mas, sei lá, eu, no meu caso, exemplo, eu estudei para ser advogado, nunca pensei que eu ia virar motorista e acabei virando. Pô, beleza, eu tenho minhas frustrações, mas, pô, é isso que tá alimentando minha família, tá ligado? É o mínimo que você tem que fazer, é agradecer e fazer isso bem feito, pô. Mas, Rodolfo, tu é advogado, né? E É, aí, é. você. Ganhando bem, ganhando bem. Sacanagem, né? Não, mas olha só. Ele tem Rodolfo é OB. advogado, Ele tem OB. ele tem uma. Pô, já é um grande passo. Ó. Tem muitos aí que não tem OAB, são só o Tem uns bacharel. 50%, né? Mas olha só, o Rodolfo, ele tá agora às 20 horas e 16 minutos aqui, trabalhando, fazendo algo diferente para quê? Para ajudar a comunidade. Então, assim, ó, o que que eu posso dizer? Tem muitos colegas que, Deus o livre, eu vou fazer o meu ali e já era. Sou pago para isso e deu. Infelizmente, a maioria dos colegas pensa dessa forma, só quer fazer pelo dinheiro. E aí, gente, agora entra uma questão que eu sempre gosto de falar. O dinheiro é importante, tá? Não dá para dizer que o dinheiro não é importante. Só que o dinheiro ele não pode ser o final. E por que que eu falo isso? Quando a pessoa trabalha somente, única, exclusivamente pelo dinheiro, o dinheiro ele cobra um preço muito alto. Ele cobra na saúde, ele cobra no nosso psicológico, ele cobra na falta que a gente faz para a esposa, para um filho, dentro de casa. Então, quando a pessoa, eu vejo muitos colegas meus que ficam horas, 12, 13, 14, 15 horas na rua, eu digo, calma, meu irmão, como é que tá tuas contas? Ele está trabalhando porque ele precisa muito de dinheiro, mas ele não parou para fazer conta, para ver que se eu trabalhar para pagar minhas contas, me organizar, eu não vou ter que trabalhar que nem um burro, que nem um cavalo. Não, eu posso. Só um pouquinho. Pensa devagarinho. Agora vamos montar uma estratégia de trabalho aqui. Quantas horas eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas do mês? Tá, quero ganhar um pouco mais. 2 horas a mais seria o suficiente? Ou 1 hora seria o suficiente? O que acontece é que a maioria dos motoristas são desorganizados de todas as formas, financeiramente, na questão de gestão de tempo. E aí tem que trabalhar muito, porque quanto mais se ganha, é interessante, né? Quanto mais tu ganha, mais tu gasta. E aí, se a pessoa não tem essa organização, tu acaba ficando refém, escravo do dinheiro. E é isso que eu vejo demais. As pessoas trabalhando só pelo dinheiro, porque precisam muito do dinheiro, e o dinheiro cobra um preço muito alto. E aí vem um dos primeiros pontos que a gente trabalhou hoje aqui, que foi acompanhe seus números. Né? Isso Exatamente. é a consequência de não acompanhar, de não monitorar os números. Cara, a última anotação que eu fiz aqui, talvez ela é uma das, junto com o cada cliente é único, talvez ela é a mais poderosa que engloba tudo. Não é onde você está, é a tua mentalidade em onde você está. Quantas pessoas queriam estar ali no lugar do Rodolfo, no escritório dele, onde ele é sócio? Estão começando né, a sua faculdade de direito, estão lá lutando para conseguir pagar a faculdade de direito. Agora, quantos também estão lá com o escritório todo montado e reclamando e mimimi, isso e aquilo? A mesma coisa no meu trabalho, na minha profissão, ok? Que tem muito a gente chama aí do especialista de porcaria nenhuma, que ele é um especialista de fachada, o empreendedor de palco que vai lá e fala sobre liderança no palco, mas nunca teve uma equipe, ele não consegue liderar nem a casa dele, correto? Então, por isso que eu sinto essa essência no Marcelo, porque eu vivi, eu repito, eu vivi essa experiência e sei que isso é natural dele. E eu só tenho, Marcelo, de coração, a te agradecer por essa aula que você compartilhou comigo hoje, porque eu sei que foi uma aula comigo. Sei que foi para o Rodolfo também, para tantas pessoas que vão estar assistindo aí esse podcast de coração. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, né? E permitindo Obrigado. que você seja essa pessoa maravilhosa, continue ajudando todo mundo e toda a tua família. Rodolfo, agora é a tua vez.
É que você estava falando O tão bem, único, Jeremias. a única edição que a gente vai ter que fazer, quase que a gente termina mais um episódio. Não vai cortar? Essa eu não vou cortar, vou Não vai deixar, cortar. inclusive, O natural. porque estava tão bonito, eu estava aqui tão imerso. Quando você parou, eu falei, cara, ele parou? Como assim? Tipo, Mas, cara, Rodolfo, é realmente. a tua deixa agora. Mas, cara, realmente, Marcelo, prazerzaço te conhecer, cara. De novo, você tem uma visão das coisas diferente e realmente positivas. E isso muda a forma com que a gente pensa o nosso próprio negócio. Enquanto você ia falando, eu ia revivendo a minha jornada. Então, enquanto você foi vivendo a tua jornada, eu fui revivendo a minha. Eu já fui garçom, já fui vendedor de cano, eu já trabalhei em setor financeiro, escritório de Você advocacia quando levou eu estudava. cano? Não. E o pior, a, Ah, tá. a empresa que eu trabalhava se chamava Concano. Cara, o que os caras falavam, vem quicano, vem. É o problema, isso daí é só piada. Mas, enfim, trabalhei em setor de pagamento de custos, escritório de advocacia grande antes de me formar. Já mexi com licitação, já fiz, cara, um monte de coisa. E em todos os lugares que eu passei, eu só tenho uma anotação na minha carteira de trabalho. Mentira, eu tenho duas anotações na minha carteira de trabalho. Mas de todos esses lugares que eu trabalhei, seja como estagiário, seja como funcionário, eu deixei boas amizades e bons resultados. E enquanto você foi falando, a sincronia batendo, sabe? Pô, cara, era esse lance, pô, eu quero aprender mais. Quero saber como eu posso melhorar, quero saber como eu posso ser mais eficiente, como eu posso ajudar mais e como isso refletia realmente no financeiro. Talvez nem no financeiro, mas aquelas outras vantagens que você consegue ter. De às vezes um dia você precisa chegar um pouco mais atrasado, e não levar uma bronca. Às vezes você precisa levar a mãe no médico e não ficar ouvindo besteira do chefe, porque você Uhum. tem uma certa moral que você desenvolveu com o tempo. E depois isso, obviamente, na minha profissão também. A gente, no começo do escritório, passou por vários perrengues, assim, e realmente eu ouvi de colegas, cara, tá muito difícil, a advocacia tem muito concorrente. Pô, e a gente tá dando de braçada, tipo, triplicando o faturamento de um ano pro outro, e a galera reclamando, e a gente, pô, por que que essa galera tá reclamando, cara? O negócio tá indo bem, tá ligado? Uhum. Então, realmente, enquanto você foi falando assim, veio essas memórias, e como é gostoso ver essa satisfação que você tem com o que você construiu na tua vida. Realmente isso é muito bom, é legal ver o brilho no teu olho e como você enxerga a tua trajetória. E eu gostaria de novo de te agradecer e, enfim, deixar as portas abertas sempre que você quiser voltar, conversar sobre outro assunto, conversar sobre os conteúdos que você cria, sobre os cursos que você dá. Você pode voltar aqui, a gente te dá o espaço, com certeza, para a gente trocar esse assunto. Gente, eu acho que fica um sentimento de gratidão enorme poder passar essa 1 hora e pouquinho com vocês aqui, de poder dividir com as pessoas, né? Aqui eu sei que eu vou estar fora do meu nicho, mas é um nicho que eu trabalho bastante, é um nicho que eu acompanho muito. Eu, quando conheci o Jeremias, eu estou num nicho diferente. Imagina, um palestrante para empresários, para vendedores, para gestores. Então, assim, eu já acompanho bastante os nichos de empreendedorismo, do digital, e para mim isso é muito enriquecedor e me ajuda muito na minha atividade também. Então, o sentimento de gratidão, de agradecimento a vocês a estar aqui é enorme também, Jeremias e Rodolfo. Ok, esse foi o Tiro Certo, né? Estratégias e negócios. Repito, essa aula aqui não foi nem podcast, foi uma aula de vivência e de experiência. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas, afinal, ninguém vence enquanto todos não vencerem. E algo que a gente aprendeu aqui é que você se torna mais forte, ajudando outros a se tornarem fortes. Deixe seus comentários, como o Rodolfo falou no início, se inscreva, ative o sininho, né, ali as suas notificações. Comentário positivo ou negativo, a gente brinca aqui de mimi, brinca não, é verdade, tá? Mas dos mimimi ali, dos comentários, deixa a sua opinião, deixa aqui nos comentários assuntos que você gostaria que a gente trouxesse, dicas de convidados sempre são bem-vindas, ok? Marcelo, daqui uns dias a gente vai estar aí pelo Rio Grande do Sul novamente, com certeza a gente vai tomar um mate junto. Vai ser um prazer receber vocês aqui em Porto Alegre. Vai ser um prazer levar vocês no meu carro também, como aquela viagem única, como eu digo, né, Jeremias? Vai ser mais uma vez uma experiência única, se Deus quiser. Cara, eu acabei de ter uma ideia, Rodolfo. Prepara o caixa aí. Nós vamos fazer um episódio
Dentro do carro. comemorativo dentro do Uber. Eu Boa. topo. Eu topo, pô. Vamos fazer um episódio andando de Uber, falando com o Marcelo ali. Sem O que você dúvida. acha? Topo com certeza. Topo com certeza. Fechou. Bora combinar essa parada. De minha Combination. parte, sucesso, abraço, até mais. Até mais. Tchau, É, tchau. pessoal. Valeu.